Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. Estamos comentando o versículo 16 do segundo capítulo da primeira carta de João, que diz assim: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Carta que o apóstolo João escreveu ali mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Não se sabe se ele já havia saído da ilha de Patmos ou foi antes da ilha de Patmos, né? Eu pessoalmente creio que ele escreveu essa carta depois de ter saído da ilha de Patmos, onde ele cumpriu o exílio, né? Uma prisão ali naquela ilha, onde ele teve a revelação do Apocalipse. E essa carta, o propósito dessa carta, João escreve para fortalecer a comunhão e a fé dos irmãos, a crença na vida eterna por Jesus Cristo e refutar os falsos mestres gnósticos que estavam trazendo o joio ali para o trigo de Deus, naquela comunidade de fé ali em Éfeso. Claro que a carta foi escrita para várias comunidades de fé. Alguns nem veem como uma carta, porque não tem saudação, não tem remetente nem destinatário. Mas cremos, né, que foi o apóstolo João, devido à similaridade com o evangelho de João que ele escreveu. E essa parte desse versículo, né, do capítulo 2, versículo 16 dessa carta, o contexto ali, né, que é do versículo 15 até o versículo 17, fala da separação do mundo, que diz assim: não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então está aí o contexto desse versículo 16 do segundo capítulo, da carta de João. Semana passada falamos especificamente sobre o termo concupiscência, que quer dizer desejo. Apesar desse termo em algumas vezes ser usado como algo bom, quando Jesus fala para os seus discípulos, ali na última ceia antes da crucificação, que ele diz: eu desejava muito ter essa ceia convosco. Geralmente esse termo concupiscência, desejo, ambição é usado de uma forma negativa para mostrar o lado negativo das coisas, como uma ambição, um anseio, um desejo irregular e desenfreado. E o termo que nós vamos comentar hoje é a concupiscência da carne, o desejo da carne, a ambição da carne, as paixões da carne, que é como diz as outras versões das Bíblias, a NVI, a tradução do Novo Mundo, que é dos Testemunhos de Jeová, a Bíblia Católica, da editora Vozes. Então são versões, né? Geralmente eles tiram a palavra concupiscência e colocam paixão, desejo, vontade, e geralmente a palavra carne permanece. Somente na nova tradução da linguagem de hoje, os termos são tirados e está escrito assim: os maus desejos da natureza humana. Então já dá uma compreensão do que significa a concupiscência da carne. O termo carne no nosso dicionário, ele é constituído de um tecido muscular de homens e animais, sendo que esse tecido muscular dos animais é usado como alimento pelo ser humano. Só para constar, a carne, o alimento carne ali, né, dos animais, ele é rico em proteína e ajuda contra a fadiga, contra o cansaço, contra a baixa imunidade. Já o excesso de proteína no organismo do ser humano traz problemas nos fígados, nos rins, problemas cardiovasculares e aumento de peso, onde pode surgir outros problemas. Então, nem a falta de proteína é bom, nem o excesso. Tudo tem que ser feito de uma maneira equilibrada. E este termo carne, no Novo Testamento, ele é bem abrangente, né? Ali em Lucas 24 e 39, fala do corpo humano, quando Jesus aparece para os seus discípulos depois de ter ressuscitado e diz assim, ó: podem tocar em mim, vejam que eu sou um corpo e tenho ossos. E esse termo também é usado como juízo de Deus, ali em Apocalipse 17, 19, quando Deus fala sobre o juízo contra a grande prostituta, que ela seria nua,
desolada e a sua carne seria comida. Também é usado para expressar um termo de algo que é exterior e não espiritual. Quando Jesus ali no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 15, ele diz para os seus opositores: vós julgais segundo a carne. E também para expressar a fragilidade, da alma humana. Quando Jesus está ali com os discípulos no Getsêmani, ele fala assim para eles: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava querendo dizer assim: o espírito, aquilo que o seu contato com Deus está pronto para decidir não fazer aquilo que é contra Deus, mas a carne é fraca, isso é, ele não vai conseguir. E o termo, quando a carne é fraca, está dizendo assim: você quer conseguir pela sua própria vontade humana, mas você não consegue. Então você tem que ser o quê? Colocar a sua carne, ser dependente de Deus. Por isso que Jesus, antes de falar assim, o espírito está pronto e a carne é fraca, o que ele diz antes? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que acontece? Você tem que vigiar e tem que orar. Você tem que ter contato, tem que ter comunhão com Deus e vigiar, prestar atenção em tudo que pode tirar o foco que você tem com Deus. Já nessa primeira carta de João, esse termo carne, junto com concupiscência, isso é, os desejos da carne, a vontade da carne, fala das paixões humanas, fala do desejo humano, fala da busca da satisfação humana, quer seja física, quer seja moral, que se relaciona muito forte com o pecado. Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 5, quando estávamos na carne, que vivíamos a paixão pelo pecado, segundo opera a lei. Isso gerava em nós morte. E no versículo 18 desse mesmo capítulo ele diz: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Ele falando do pecado, porque o pecado que está nos meus membros, no meu corpo, luta contra a lei do meu entendimento. Então Paulo sabia muito bem o que era isso. Ele que era um fariseu, que vivia segundo a lei, que tinha na sua luta contra o seu corpo o judaísmo como base em tudo aquilo que ele suportava, agora ele viu que através de Cristo ele tinha liberdade de vencer todo o desejo da carne. Então a concupiscência da carne são os apetites sensuais, o desejo da natureza humana sem se preocupar com as consequências morais. O importante é satisfazer essa vontade, essa concupiscência, sem se importar com a consequência, que alguns podem chamar de vida louca, sem eira nem beira, sem lei sem documento. Na época dessa carta, os mestres gnósticos, os falsos mestres gnósticos, eles diziam que o corpo era a prisão da alma, que a perversão sexual não iria corromper a alma, e sim ia libertar ela do corpo. Olha que coisa mais maligna, que engano. O corpo por si só, ele não é mau. O problema é o pecado que surge no coração do ser humano. Jesus, capítulo 15, versículo 19 de Mateus, ele diz: do coração procedem todos os maus pensamentos, as iras, os furtos, o adultério, a prostituição, tudo surge do coração. Então é o coração que governa o ser humano. E aquilo que ele está propenso, ele vai praticar no seu corpo físico. Alguns dizem que o ser humano deve satisfazer os seus desejos como todo animal tem os seus desejos. O ser humano também deve praticar esse desejo. Só que a diferença do ser humano para os animais é que ali ele tem uma alma eterna. Veja a diferença. Em Gênesis capítulo 1, versículo 24, Deus diz: produz a terra os animais. E em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito ali: e formou Deus o homem do pó da terra, tá vendo? Da mesma substância dos animais, só que aí tem a diferença. E soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Então tá vendo? Tá entendendo? O corpo do ser humano era coberto de glória. Então havia o contato total com Deus, mas devido ao pecado ele perdeu essa glória. Então ele ficou à mercê da sua alma, dos seus desejos carnais. E por isso que os gnósticos tentavam colocar isso, o pecado, como uma coisa tranquila, uma coisa normal do ser humano fazer. E até hoje pessoas dizem que o ser humano deve
deve buscar a sua satisfação pessoal, sem se preocupar com o amanhã. Mas o homem não é simplesmente um ser animal que está no meio ambiente que ele vive. Ele é um ser espiritual que tem um corpo físico. E tudo que ele fizer aqui nessa terra terá consequências na eternidade. Independente do que ele creia, independente do que ele viva, um dia ele vai viver para sempre. Então, não nesse plano, mas num lugar diferente. E tudo isso vai depender do que ele está vivendo aqui através do seu corpo físico. Isso vai ter consequências eternas. Agora, como vencer a concupiscência da carne? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na carta aos Gálatas, nos dá a resposta, capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne, a vontade da carne. Você está entendendo? Então anda em espírito. A palavra espírito ali está com letra maiúscula. Então quer dizer o Espírito Santo, aquele que mora dentro de você. Fala da comunhão, fala da intimidade, fala da busca, fala do teu culto pessoal para Deus, fala no culto coletivo com os irmãos da fé. Então aquela tua busca a Deus, não simplesmente um ir e vir para uma denominação, ok? Não é simplesmente ir para o culto e voltar para o culto, ir para a missa e voltar para a missa. É muito mais do que isso. Andar em espírito é viver em contato, em comunhão, em intimidade com Deus. E ele continua ali em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra enchei-vos quer dizer ficai completo. Tudo na tua vida tem que ter o Espírito Santo te orientando, te ajudando, você ficar completo, você ficar cheio. E como é que eu sou cheio do Espírito Santo, irmão Alfredo? O versículo 19 dá a resposta, falando entre vós, fala de comunhão, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, aonde? No vosso coração. Está entendendo? É como Jesus falou para a mulher do poço de Samaria, no capítulo 4 de João, que o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então tá aí, meu irmão e minha irmã, é buscar Deus, é ter vida com Deus, é viver em intimidade com o Espírito Santo. Aí tu não vai cumprir a concupiscência da carne, que é um desejo do mundo muito forte nesses dias. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a direção de Deus, e a revelação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos caminhando passo a passo até aquele grande dia. Glória a Deus. Muito obrigado por ter acompanhado esta aula. No próximo final de semana vamos estar falando sobre a concupiscência dos olhos. Eu aguardo você. Fiquem todos na paz. Tchau.